Professor Dante, o que é essa sigla RLM? De onde é que surgiu esse conceito? Então, a ideia ração de lucro máximo nasceu do meu trabalho lá de doutorado, na década de 90, e nós trabalhamos junto do desenvolvimento do sistema de alimentação americano chamado NRC, onde se calcula as exigências do gado de corte. Mas naquela época as pessoas faziam só a tal de ração de custo mínimo, era assim que se calculava rações. Então vamos fazer a ração de custo mínimo. Mas com a minha experiência no Brasil, eu chegava lá e falava, olha, não existe só o confinamento, nós temos o semi-confinamento, nós temos o animal a pasto e muitas vezes a dieta de lucro máximo não é a de custo mínimo para um determinado ganho. Nós podemos, muitas vezes, e o pecuarista sabe isso muito bem, que ganhar 400 gramas por dia num pasto muito barato é melhor do que ganhar 2 quilos por dia num confinamento quando os grãos estão muito caros. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que calcula o custo de produção do animal ganhar 400 gramas, meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo ou até 2 quilos por dia nas dietas de altíssima energia do modelo americano. Então essa era a ideia, era uma ferramenta prática que pudesse ser usada no campo para direcionar o consultor, o pessoal das fábricas de ração e o pecuarista a escolher não só a ração melhor, mas a taxa de ganho que dá um melhor ganho. Então ele faz isso ao mesmo tempo. Agora, professor, isso parece para muita gente confuso. Como é que isso acaba entrando no dia a dia do pecuarista? Isso é muito importante, Quando a gente tem no dia a dia, o que o programa faz? Você tem, de um lado, os ingredientes que você tem à disposição. Farelo de algodão, farelo de soja, farelo de trigo, milho, sorgo, aquela lista enorme de ingredientes que você tem disponível. E você tem, do outro lado, um animal que precisa ter as suas exigências atendidas. Então, qual ingrediente que eu vou utilizar? Depende de quanto ele tem de proteína, quanto ele tem de energia, de cálcio, de fósforo. Então, o que o RLM faz? Ele calcula quanto vale um alimento. Então, por exemplo, hoje eu tinha vários pecuaristas que a gente formula rações para eles e que estavam usando farelo de soja. Porém, hoje nós temos o DDG, que é o subproduto que temos aí da fabricação de etanol de milho. E que tem, dependendo do produto, 35%, 37% de proteína, compete com o farelo de soja que tem 45%, 44%. E o pecuarista fala assim, mas qual que eu compro? Então você coloca no programa e o programa vai te trazer essa solução. Ele vai dizer, olha, é melhor comprar DDG. Não, é melhor comprar farelo de soja. Não, não é nenhum dos dois. Compra o farelo de algodão ou o caroço de algodão. E o importante, Zaidan, é o seguinte, por exemplo, o caroço de algodão, excelente alimento, mas ele tem 20% de gordura. Um bovino de corte não pode ter mais do que 6, 7% de gordura na dieta. Então, o programa não deixa você colocar quantidade excessiva de caroço de algodão. Eu vou formular dieta, mas eu não posso colocar 40% de caroço de algodão numa dieta, porque meus animais vão ter diarreia, vão ter vários problemas nutricionais, cai o consumo e a pessoa vai ter um insucesso. Então, isso é muito importante. O programa tem regras nutricionais muito importantes. Não colocar excesso de gordura, não colocar excesso de ureia. A ureia é um excelente alimento.
Nós queremos usar a ureia porque ela é muito mais barata do que o farelo de soja, do que a proteína verdadeira, né? Porém, há níveis de ureia que causam queda do desempenho. Então, o programa automaticamente fala, opa, aqui você pode pôr nessa dieta 1,1 ou 1,3% de ureia. Mais que isso, você terá problemas. É um programa inteligente, então, que acaba definindo. Agora, o componente racial entra nisso? Como é que é? Sem dúvida. Quando você entra no programa, a primeira coisa que você faz é descrever os seus animais. Por quê? O animal Nelore, todos nós sabemos, tem exigência de mantença mais baixa, né? Por que aquele animal cruzado europeu tem mais dificuldade quando você está com aquele pasto ruim? Porque ele tem uma mantença mais alta. Quando chega no confinamento, um boi de 400 quilos, Nelore, ele pode ter aí uma exigência de 13,5% de proteína. Se ele for um Limousin, vai ser um 14,5% de proteína, 10% a mais. Cálcio também aumenta, porque ele está pondo mais ossos. Fósforo também aumenta. Então, é muito importante essa característica da gente descrever os animais muito bem. E descrever os alimentos. O programa, ele tem os alimentos de um lado, que pensa assim, como uma contabilidade nutricional. Você tem a oferta e você tem a demanda. Os alimentos ofertam. Então, por exemplo, o farelo de soja tem 45% de proteína. O farelo de trigo tem 17% de proteína. Essa é a oferta. Do outro lado, você tem o seu animal. O Nelore tem certas exigências. O meio-sangue Limousin, o meio-sangue Angus tem outras exigências. Se ele é castrado, ele deposita mais gordura, ele precisa de mais energia, menos proteína. Então, você descreve se ele é castrado ou se ele é inteiro. E você descreve o tratamento nutricional anterior. Porque o crescimento compensatório, que é algo muito importante, né? Por que ele é muito importante? Porque no Brasil, quase todos os animais, quando a gente vai dar uma ração, eles vieram do pasto e eles tendem a responder com o crescimento compensatório. E o crescimento compensatório muda um pouco as exigências. Então você tem que dar mais ou tem que dar menos? Geralmente você tem que dar mais proteína, porque um animal que ficou numa nutrição inadequada, a primeira coisa que ele faz quando ele, por exemplo, um animal que está num pasto ruim, perdendo peso ou mantendo por um período longo, quando ele chega no confinamento, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele tem que repor o fígado e as vísceras de forma geral. É a primeira coisa que ele faz. E ele precisa de proteína. É por isso que os animais respondem à dose de proteína. Então, nós tivemos muito sucesso. Eu lembro na época que o pessoal falava, não, o gado ganha 1 quilo, 1,1 kg. Não, peraí. Vamos dar proteína na chegada e gado ganhando mais de 2 quilos quando chega. Então, ele precisa de mais proteína por questão da composição do ganho dele ter mais proteína, certo? E, pelo outro lado, as exigências de energia são um pouco mais baixas. E é por isso que esse animal, naquela primeira fase, ganha mais peso. Que bom. Gado de leite, tem cálculo para gado de leite também? Nós temos o RLM corte e o RLM leite. Nós investimos muito nele nos últimos 2 anos. E em 2021 agora, nós tivemos a publicação do novo NASEM, que é o Sistema de Alimentação de Gado de Leite americano, com algumas ideias muito boas. Todas as grandes ideias que foram publicadas por esse colegiado de professores americanos, agora em dezembro de 21, já estão incorporadas. Quer dizer que não é uma obra fechada, é uma obra aberta sempre com atualizações. Isto, para mim, é o mais importante, Zaidan. O que é o RLM? O que é esse software? É um sistema de tomada de decisões, né? Para isso que ele serve. E nós queremos incorporar o conhecimento. Então,
quando você diz, muito bem, ele não é uma obra acabada, é o seguinte, se esse mês alguém publicar alguma coisa nova, como em dezembro publicaram, que alguns experimentos novos sobre o cobalto, que as exigências de cobalto estavam erradas, né? Então, vários professores em vários lugares do mundo começaram a demonstrar que as exigências de cobalto são um pouco mais elevadas. Já está no RLM. Professor Dante Pazanese Lana, aqui conversando conosco sobre essa ferramenta de cálculo da nutrição do gado de corte e também gado de leite. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer explicar um pouco. Eu acho que a gente tem que ajudar a pecuária. O programa está disponível, é só entrar. Nós temos hoje consultores, nós temos hoje muitas empresas de ração, quase todas as empresas grandes de rações utilizam o nosso software. É só entrar no site, né, do programa RLM